Vagabond 28, a 122ª HQ que eu tô lendo para o desafio 365 HQ de 2019. Esse volume aqui continua com o Aftermath da Batalha de Musashi, com lá quase todos os membros do Dojo Yoshioka. E o Musashi está bastante ferido e foi levado para um monastério onde está sendo tratado. No entanto, a maior parte desse volume não se trata exatamente do Musashi, mas sim de outros personagens que tiveram grande importância na obra até agora. O mangá abre com uma cena do Sasaki Kojiro, na verdade um flashback de quando o Tema Kohei, ou era Kohei Tema, agora eu me esqueci, enfrentou ele e ganhou aquela cicatriz que ele estava já portando quando ele encontra Musashi. Um flashback que, em minha opinião, pareceu um pouco desnecessário porque quebra bastante o ritmo da história, mas que pareceu ser colocado aqui quase como uma espécie de interlúdio entre as partes de Musashi, mostrando lá as consequências do duelo dele, e o grande confronto com os Oshioka. Logo depois disso, Musashi se descobre no monastério na companhia de Otsu e do pequeno aprendiz dele, que e logo depois acompanhados pelo monge Takuan, que explica que ele foi encontrado ferido, que levaram ele para lá, que ele está em convalescença, sei lá como falar isso, e que quem levou ele para lá na verdade foi o Matahashi, que teria encontrado ele e levado o amigo para aquele dojo em busca de salvá-lo. E o Matahashi também é um dos personagens que tem grande importância nesse volume, e vai se falando bastante dele, da relação que ele tem com o Musashi, dos pontos em que ele fracassou como amigo, como homem, como pessoa, e que se desviou do caminho da vida dele, que ele queria ser como o Musashi, mas nessa busca dele ele acabou se tornando uma pessoa completamente execrável. Também fala um pouco da relação dele com o Otsu, do que ele sente em relação a Otsu, do que Otsu tem com, do que Otsu tem com o Musashi, como ele percebe isso, até que ele dá a bênção dele, de certa forma a bênção dele para Otsu estar com o Musashi e fala: "Ó, Otsu, não largue do Musashi não, e insista porque o Musashi não vai ser fácil, o Musashi vai querer ir sozinho, coisa e tal, e dessa vez não desgrude dele." O Takahashi dá essa benção dele, porque de certa forma é um ponto de evolução muito importante pro personagem, e ele decide ser uma pessoa mais correta e decide procurar a mãe dele enquanto há tempo. E dessa vez seguir um caminho de vida melhor. Coisa que acontece no livro Musashi, só que de forma completamente diferente. Na verdade, no livro Musashi, ele acaba encontrando com a Akemi, que aqui se casa com o Seijuro Yoshioka e se suicidou, e eles acabam se relacionando, e eu não lembro se terminam juntos ou ela acaba morrendo também, por causa dos caminhos da vida dela, mas o destino dele ainda acontece várias coisas antes dele chegar a essa realização. E, em geral, os personagens parecem estar chegando mais a, aos destinos deles enquanto do crescimento psicológico deles muito antes do que o livro da história que o livro vai percorrendo. Inclusive, vários deles parecem estar já com suas plots sendo finalizadas, como foi o caso de Matahashi, como foi o caso de Otsu, que eu acho que ela está já bem encaminhada para, digamos, os crescimentos finais dela e tudo mais. Foi um volume que eu achei muito necessário e muito interessante, que falou bastante dos coadjuvantes e bastante mostrando o Musashi agora nesse período que ele está bastante vulnerável, falando que mostrando o grande ferimento que ele sofreu, um ferimento bem bem tenso, mostrando as notícias do Musashi espalhando pelo país, e de que ele agora, o nome dele agora é muito conhecido por causa do massacre lá do Pinheiro Solitário. E, mais importante, que o Musashi não consegue mais andar como deveria. Uma perna dele não está respondendo, ele não consegue mais. E aí o que o Takuan fala com ele: "Ó, Musashi, você vai ter que parar porque você não consegue mais lutar. É um sinal de que os céus querem que você pare de lutar, porque não está dando, o seu corpo não aguenta mais, você não tem mais como seguir nesse caminho." E o Musashi vai não aceitando isso, jogando coisa para um lado, brigando, ficando abismado, não querendo aceitar. E o Takuan vai falando com ele, e o Musashi não vai aceitando isso. E uma coisa interessante também que eu gostei foi que quando vai mostrando a notícia do Musashi espalhando,
vai mostrando alguns dos personagens que ele encontrou e deixou para trás. Como, por exemplo, aqueles 4 veteranos lá da academia Yagyu, que inclusive o cara que ele arrancou o olho, o neto do Yagyu, que é um grande guerreiro, encontrou ele durante uma cavalgada no meio da estrada, e também aquele monge que ele enfrenta logo num dos primeiros grandes adversários dele. Foi um volume legal e que muda bastante o tom em relação aos anteriores, que foi praticamente bastante ação naquele grande duelo que ele fez. E aqui eu acho que inaugura toda uma nova fase para o mangá Musashi, em que aparentemente o Musashi não tem mais condições de lutar, pelo menos por algum tempo, né? Porque todo mundo sabe que ele vai ter o duelo dele com o Sasaki Kojiro, e isso é impossível de ser tirado do mangá, porque é o desfecho do livro, é o grande desfecho da carreira do Musashi, digamos assim. E provavelmente eu imagino que vai começar a estabelecer um Musashi ponderando um pouco mais sobre as coisas que ele veio a escrever no livro dos Cinco Anéis, falando sobre que a pessoa tem que dominar todas as artes e que uma arte marcial bem feita, bem trabalhada, é uma que também não precisa ser usada por causa de que ela é tão boa que o uso dela é desnecessário, e todas essas coisas que são filosofias que o Musashi ainda não formulou exatamente no mangá, embora ele tenha pincelado algumas coisas. Mas isso vai ficar para o futuro de ver como essas coisas vão ser apresentadas. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima.